Você já sentiu aquele calafrio inexplicável, como se soubesse que algo não estava certo com alguém que você amava, mesmo sem um telefonema ou mensagem? Talvez você se lembre daquele momento em que, do nada, um pensamento fugaz passou por sua mente sobre um ente querido e então você descobriu que ele estava em apuros naquele exato momento. Ou talvez você tenha tido um sonho tão vívido, tão perturbador, sobre alguém próximo a você que, ao acordar, ficou com a pele arrepiada, apenas para descobrir dias depois que o que sonhou se tornou realidade. Imagine o seguinte: um pai acorda no meio da noite com a sensação de que algo está errado. Ele não sabe o que é, mas não consegue voltar a dormir. Horas depois, ele recebe uma ligação informando que seu filho, a quilômetros de distância, sofreu um acidente exatamente no momento em que ele teve aquela sensação de desconforto. Histórias como essas não são incomuns. Todos nós conhecemos alguém que já experimentou essa conexão inexplicável com outra pessoa, ou talvez isso tenha acontecido com você mesmo. A grande questão é: como isso é possível? Que tipo de fio invisível nos conecta em tal nível que podemos prever, sentir ou até sonhar com o que está acontecendo com os outros? O que vou lhe dizer hoje vai além de simples coincidências. Vamos entrar no fascinante mundo de Jacob Grindard, o neurocientista que dedicou sua vida a explorar esses mistérios da mente. Um homem que descobriu que a conexão entre nossa consciência é muito mais profunda do que poderíamos imaginar. E, o que é mais importante, vou lhe mostrar como você pode aprender a usar esse poder, como pode sintonizar sua mente para se conectar com as pessoas ao seu redor de uma forma que você nem sabia que era possível. Você está pronto para descobrir? Sem mais delongas, sente-se, prepare uma xícara de chá e esta filosofia interior. Para explorar esse mistério fascinante, temos de nos aprofundar na teoria sinérgica de Jacob Grindard, uma teoria que questiona e desafia o que achamos que sabemos sobre nossas mentes e a natureza da realidade. De acordo com Grindard, nossas mentes não estão trancadas dentro de nossos crânios, como supomos há muito tempo. Pelo contrário, elas estão conectadas, ligadas a uma rede invisível que se estende pelo espaço e pelo tempo. Parece um pouco louco para você? Talvez sim, mas pense o seguinte: quem nunca teve uma experiência que parece desafiar toda a lógica, como saber o que alguém vai dizer antes que ele diga, ou sentir uma conexão inexplicável com outra pessoa? E se essas experiências fossem mais do que coincidências? Imagine por um momento que nossas mentes são como antenas de rádio. Todos nós estamos sintonizados em diferentes frequências, mas, assim como as ondas de rádio, nossas mentes também podem captar sinais de outras pessoas. Grindard chamou essa rede de conexões de campo sintergético, como um tecido universal que une todas as consciências. É como se estivéssemos constantemente emitindo e recebendo sinais, mesmo que não tenhamos consciência disso. E embora isso pareça místico ou esotérico, não é tão diferente do que acontece em nossa vida cotidiana. Pense em como a internet funciona. Embora não possamos ver os sinais de Wi-Fi ou os cabos de fibra ótica que transportam informações, sabemos que eles estão lá, interconectando milhões de pessoas em questão de segundos. O campo sinergético, de acordo com Grindard, seria algo semelhante, mas em um nível mental. Imagine-o como uma espécie de internet da consciência, onde cada pensamento, emoção e percepção que experimentamos é transmitido e misturado com os de outras pessoas. Em um segundo experimento, o que fizemos foi fazer com que as pessoas interagissem, as quais normalmente permanecem em um estado de alta correlação interhemisférica. Todos nós temos oscilações em nossa interação interhemisférica. Não há, a menos que sejamos meditadores veteranos, um estado de continuidade na correlação interhemisférica. Ocasionalmente há mais correlação, às vezes há menos. Temos padrões de correlação interhemisférica que certamente estão associados aos nossos estados de identidade ou não identidade, de unificação ou desunificação. Portanto, o que fizemos foi fazer com que os indivíduos interagissem em diferentes níveis de correlação. E o que observamos, semelhante ao experimento de potencial transferido, é que o sujeito que tinha maior correlação interhemisférica sempre atraía o outro sujeito para o seu nível. Isso ocorre na interação pré-verbal, não sem verbalização, simplesmente pela sensação de presença mútua. O sujeito que tinha uma correlação baixa começou a aumentá-la, e o sujeito que tinha uma correlação alta diminuiu ligeiramente sua correlação até chegarem a um equilíbrio. Acho que é muito interessante pensar nisso em termos das relações entre nós, humanos, como nos sentimos uns com os outros e até que ponto o estado unificado de alguém muda o ambiente. Já aconteceu de você pensar em um amigo e, de repente, o telefone tocar e ser ele,
onde sentir que algo está errado com um ente querido e descobrir mais tarde que ele estava passando por uma situação difícil na época. Essas experiências nos levam a pensar que pode haver mais do que meras coincidências. De fato, esse conceito tem semelhanças com a ideia de sincronicidade de Carl Jung, que já discutimos várias vezes no canal. A sincronicidade sugere que certos eventos estão conectados não por causas diretas, mas por significados compartilhados, como se houvesse um padrão subjacente no universo que liga nossas experiências e pensamentos. Inscreva-se para não perder nenhuma dessas informações valiosas. Eu lhe garanto que há muito mais a ser descoberto. No entanto, no fundo, essa ideia não é tão estranha ao que sentimos. Durante toda a vida, você deve se lembrar de uma ocasião em que ficou pensando em alguém que não via há anos e, por acaso, encontrou essa pessoa no dia seguinte. Foi realmente apenas uma coincidência ou havia algo mais acontecendo em um nível subconsciente? Grinberg argumentou que essa coincidência não era uma coincidência, mas uma manifestação da conexão que compartilhamos por meio do campo sinérgico. Então, o que significa sintonizar-se com esse campo? Imagine que você tem um dial interno, como um rádio, que pode ser ajustado para captar melhor os sinais. Se aprendermos a ajustar nossa frequência mental, poderíamos não apenas perceber melhor os pensamentos e as emoções das outras pessoas, mas até mesmo nos comunicar com elas conscientemente. Isso não é ficção científica, é algo em que algumas culturas acreditam e praticam há séculos. Os xamãs, por exemplo, afirmam ser capazes de contatar espíritos e ler o estado emocional de uma pessoa sem a necessidade de palavras. Meditadores avançados falam em alcançar estados de consciência em que sentem uma profunda união com todos os seres vivos. E se essas práticas não fossem apenas superstições, mas tentativas de se sintonizar com esse campo mental? E se, ao treinar nossa mente, pudéssemos abrir uma nova porta de comunicação, uma porta que sempre esteve lá, mas que apenas não sabíamos como usar? É uma ideia que não apenas nos convida a questionar nossos limites, mas também a considerar que a verdadeira conexão com os outros pode ser muito mais profunda e significativa do que imaginamos. Grinberg não se limitou à teoria, ele realizou vários experimentos para explorar essas conexões. Ele trabalhou com xamãs, iodes e pessoas que alegavam ter habilidades especiais para ver se podiam realmente influenciar a percepção dos outros ou compartilhar suas experiências sem falar. Os resultados foram surpreendentes, desafiando o que a ciência convencional considera possível. Mas você não precisa ser um xamã ou um iode para começar a se sintonizar com essa rede. Talvez você já esteja fazendo isso sem perceber. Na próxima vez que tiver um palpite ou um pressentimento sobre alguém, pergunte a si mesmo: e se você estivesse realmente captando um sinal dessa rede invisível? No final das contas, todos nós estamos procurando nos sentir conectados, compreendidos, em última análise, menos sozinhos deste vasto universo. E talvez, apenas talvez, a internet da consciência de Grinberg seja a chave para entender como, no fundo, todos nós fazemos parte de um único tecido. Você se atreveria a explorar essa conexão, a descobrir como pode sintonizar sua própria antena mental e se conectar com outras pessoas de maneiras que você nem sabia que eram possíveis? Bem, não vá embora, porque vamos mergulhar imediatamente nesse enigma juntos e ver aonde ele nos leva. Agora, como podemos acessar essa rede de consciência? Jacob Grinberg não apenas teorizou sobre essas conexões, ele também desenvolveu um método para vivenciá-las conscientemente. E o melhor de tudo é que você não precisa de habilidades extraordinárias para fazer isso, apenas prática e concentração. Bem, o que o experimento tentou fazer foi verificar se havia interações diretas entre os cérebros. Então, o que fizemos foi construir uma câmara com amortecimento de som. Essa é uma câmara que amortece a entrada de som do lado de fora, uma câmara que também é visualmente opaca. Trabalhamos do escuro, total e eletromagneticamente isolados, de modo a impedir a entrada de ondas eletromagnéticas. Nessa câmara, convidamos uma série de casais. Sempre trabalhamos com casais que se sentam confortavelmente, fecham os olhos, não conversam, não se tocam. E nessa situação de ausência de estímulo, a única coisa que existia era a presença um do outro. Mais cedo ou mais tarde, o que essas duas pessoas começaram a sentir foi exatamente isso, a presença uma da outra, até que chegou um momento em que a sensação para a maioria delas era de que estavam em contato direto. Então, eles sentiram um ao outro sem a necessidade de linguagem. Nesse momento, um dos dois foi convidado a entrar em outra câmara que também havíamos construído previamente, com as mesmas características, ou seja, isolada,
com amortecimento acústico e blindada eletromagneticamente em relação à primeira, de tal forma, e isso é muito importante, que não houvesse possibilidade de passagem de ondas eletromagnéticas de uma câmara para outra. Nessa situação, nós os convidamos a permanecer em comunicação, ou seja, a sentir, a continuar a sentir a presença um do outro. Aquele que permaneceu na câmara original foi estimulado, uma série de flashes foi aplicada a ele e sua atividade desencadeada aos flashes foi registrada, o que chamamos de potencial desencadeado. Um potencial evocado é a resposta do córtex ao estímulo, é uma resposta bem conhecida. E, simultaneamente, registramos a atividade cerebral da outra pessoa, que não foi estimulada e não sabia que seu parceiro estava sendo estimulado. E o que observamos foi que, quando um potencial acionado aparecia na pessoa estimulada, também aparecia um potencial na outra pessoa que era sincronizado com o aparecimento do estímulo, com a apresentação do estímulo. Imagine que nossas mentes são como rádios. Se houver muita estática, se estivermos cheios de pensamentos ou preocupações desordenados, não conseguiríamos captar o sinal de outra pessoa. Portanto, o primeiro passo crucial é o silêncio. Não me refiro a um silêncio externo, mas a um silêncio interno, um estado em que você é capaz de aquietar a mente e eliminar o ruído mental. Grindard recomendou exercícios de meditação profunda como uma ferramenta para alcançar esse estado de tranquilidade. A meditação ajuda a limpar a interferência em nossa mente, permitindo que nos sintonizemos com o campo sinergético com mais precisão. É nesse ponto que a prática se torna realmente interessante. Grinberg comentou que, quando duas pessoas atingem esse estado de calma profunda ao mesmo tempo, suas mentes podem se alinhar e se conectar de uma forma que vai além do que conhecemos. É como se, por um momento, as duas consciências se fundissem, compartilhando pensamentos e imagens, e até mesmo emoções, para que você possa vivenciar isso por si mesmo. Encontre alguém em quem você confie, alguém com quem tenha uma conexão próxima, sente-se de frente um para o outro, relaxado, e feche os olhos. Comecem respirando juntos, sincronizando o ritmo de sua respiração para criar uma sensação de unidade. Em seguida, visualize um fio de luz conectando sua mente à mente da pessoa, como se fosse um canal pelo qual fluem energia e informações. Sem dizer uma palavra, tente enviar a ela uma imagem mental. Pode ser algo simples, como uma flor, uma árvore ou uma figura geométrica. Mantenha a imagem claramente em sua mente por alguns minutos, permitindo que ela viaje pelo fio que conecta vocês. Em seguida, abra os olhos e compartilhe o que viu ou sentiu. Você ficará surpreso com a frequência com que as imagens, sensações ou até mesmo emoções coincidem. É como se, nesse momento de silêncio compartilhado, você tivesse conseguido sintonizar seus rádios mentais na mesma frequência, permitindo um tipo de comunicação mental. Esse exercício não é apenas um jogo de adivinhação ou um truque curioso, é uma demonstração prática de que nossas mentes estão interconectadas de maneiras que a ciência convencional ainda não foi capaz de explicar completamente. Para Grinberg, essa prática foi uma porta de entrada para uma habilidade que todos nós possuímos, mas que poucos desenvolveram, a capacidade de nos comunicarmos e entendermos uns aos outros em um nível mais profundo e sutil. Com a prática, disse ele, essa habilidade pode ser cultivada em níveis surpreendentes, permitindo que nos conectemos com os outros de maneiras que vão muito além da linguagem. Se tudo isso lhe soa bem e você quer se aprofundar na teoria e nas experiências de Grinberg, você tem nossas leituras obrigatórias de Jacobo Grinberg na descrição do vídeo. No entanto, a esta altura, você deve estar pensando, tudo isso parece ótimo, mas há alguma evidência científica de que isso seja possível? A resposta é sim, e as ideias não vêm apenas de Grinberg. Ao longo dos anos, vários cientistas apresentaram teorias que sugerem a existência de uma profunda interconexão entre todas as coisas, inclusive nossas mentes. Veja, por exemplo, o físico David Bohm, pioneiro da física quântica. Bohm desenvolveu a ideia de ordem vinculada, uma teoria que propõe que existe uma realidade subjacente na qual tudo está intrinsecamente conectado. De acordo com ele, o universo não é apenas uma coleção de partes separadas, mas se assemelha a um holograma gigante em que cada fragmento contém informações sobre o todo. Ou seja, cada parte do universo está relacionada ao todo, como se todos os eventos e objetos estivessem interligados em um nível fundamental. Se aplicarmos essa ideia às nossas mentes, ela sugere que podemos estar compartilhando um campo comum de consciência no qual cada pensamento é refletido na rede maior da realidade. Por outro lado, Rupert Sheldrake, biólogo britânico, desenvolveu a teoria dos campos mórficos,
que sustenta que existe um campo invisível que conecta todos os seres vivos, permitindo a transmissão de informações além dos limites convencionais de espaço e tempo. Sheldrake realizou estudos sobre fenômenos como a telepatia entre animais e seus donos, observando que alguns animais parecem saber quando seus donos estão prestes a chegar em casa, mesmo a quilômetros de distância. Esse tipo de conexão sugere a existência de um vínculo que vai além do físico e do visível, um campo que transmite informações de forma misteriosa, mas real. Se você acha essas teorias muito místicas ou difíceis de acreditar, lembre-se de que a ciência moderna está começando a reconhecer que a natureza da realidade é muito mais complexa e estranha do que imaginávamos. A física quântica, por exemplo, demonstrou que as partículas podem influenciar umas às outras instantaneamente, independentemente da distância entre elas. Esse fenômeno, conhecido como emaranhamento quântico, levou alguns cientistas a especular que existe uma forma de interconexão que ainda não compreendemos totalmente. Jacobo Grinderd foi um dos primeiros a tentar reunir essas ideias para explicar fenômenos que todos nós já experimentamos em algum momento, aquela intuição inexplicável, aqueles palpites que antecipam algo ou a sensação de saber o que outra pessoa está pensando sem a necessidade de palavras. Grinderd acreditava que a chave era entender que a mente humana é muito mais do que um conjunto de neurônios. Ela é um portal para uma realidade maior, uma rede de consciências interconectadas que fazem parte de algo maior. Portanto, embora a ciência ainda tenha muito a descobrir sobre esses tópicos, as teorias de Bohm e Sheldrake, juntamente com a pesquisa de Grinderd, nos oferecem um vislumbre fascinante da possibilidade de estarmos todos conectados em um nível além do que nossos sentidos podem perceber. É um campo que permanece um mistério, mas que vale a pena explorar. Mas vamos voltar ao aspecto prático. Como você pode aplicar tudo isso em sua vida diária, sem precisar ser um cientista ou um especialista em meditação? A realidade é que você já está mais próximo dessas conexões do que imagina. Você não precisa de longas sessões de meditação ou rituais complexos para começar a perceber as que estão ao seu redor. A primeira e mais importante coisa é estar ciente dos momentos em que você tem um palpite ou um pressentimento sobre alguém. Esse sexto sentido que todos nós temos pode ser uma porta de entrada para a conexão mental com os outros. Da próxima vez que tiver uma forte intuição, um pressentimento de que algo está acontecendo com um ente querido, não o descarte como uma mera coincidência. Faça a si mesmo a pergunta: por que estou sentindo isso agora? Reserve um momento para observar e fazer uma anotação mental da situação. Você pode até anotar em um caderno para começar a manter um registro. Grinderd argumentou que reconhecer essas conexões quando elas ocorrem é o primeiro passo para ser capaz de desenvolvê-las e, com o tempo, aprender a controlá-las como qualquer outra habilidade. A prática é fundamental. Quanto mais você prestar atenção aos seus palpites e à forma como eles se manifestam, mais forte se tornará a sua capacidade de perceber esses sinais úteis. Quando estiver interagindo com alguém, tente ir além das palavras. Ouvir não se trata apenas de ouvir o que a pessoa está dizendo, trata-se também de perceber a energia por trás de suas palavras. Observe os gestos, o tom de voz e até mesmo o olhar da pessoa. O que ela está dizendo parece corresponder ao que ela realmente está sentindo? Às vezes, as pessoas podem estar dizendo uma coisa, mas transmitindo outra com sua linguagem não verbal. Essas diferenças podem ser pistas do que está acontecendo em sua mente, além do que é visível a olho nu. Você pode tornar essa abordagem um hábito diário. Por exemplo, se estiver em uma conversa e sentir uma súbita sensação de tristeza ou desconforto, mesmo que a outra pessoa pareça feliz, não ignore. Pergunte gentilmente como ela realmente se sente ou se há algo mais em sua mente. Você pode descobrir que sua percepção estava certa e que a pessoa estava escondendo suas emoções. Isso não só permitirá que você se conecte melhor com os outros, mas também fortalecerá sua intuição, ajudando-o a desenvolver uma. Ao praticar, você perceberá que começa a se sintonizar com as emoções dos outros quase sem esforço. Será como se sua antena mental ficasse cada vez mais afinada, captando os sinais sutis que antes passavam despercebidos. Você pode até começar a perceber como a energia em uma sala muda quando alguém com uma emoção forte entra, ou como certos pensamentos parecem vir até você sem motivo aparente. Ao treinar sua mente para ser mais receptiva, você estará abrindo a porta para uma maneira mais consciente de interagir com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Lembre-se de que o objetivo não é tornar-se vidente da noite para o dia, mas aprender a ouvir e confiar nessa voz interior que, muitas vezes, sabe mais do que imaginamos.
O método de Grindard é um lembrete de que a mente humana tem um potencial incrível e que todos nós podemos aprender a usá-lo se estivermos dispostos a prestar atenção e praticar. Portanto, da próxima vez que você tiver um palpite, em vez de ignorá-lo, permita-se explorar. Talvez você se surpreenda com o que descobrirá. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você faz parte do 1%. Comente a palavra Jacob para deixar sua marca. Até agora, passamos pelo fascinante mundo da teoria de Grindard, seu método de conexão mental e como você pode começar a vivenciá-la em sua vida diária. Mas não se engane, isso é apenas o começo de uma exploração que pode mudar radicalmente a maneira como você vê a mente e os relacionamentos humanos. A questão agora é: o que você fará com esse conhecimento? Se nossas mentes estão realmente interconectadas em um nível tão profundo, como você poderia usar essa capacidade para enriquecer sua vida? Imagine o impacto que isso poderia ter em seus relacionamentos se você pudesse captar as emoções e os pensamentos das pessoas que ama com uma clareza quase palpável. E se você usasse esse conhecimento para aprofundar seu autoconhecimento, para se conectar mais com seus próprios sentimentos e descobrir o que realmente está acontecendo dentro de você? Eu o convido a refletir sobre essas perguntas. O que você poderia conseguir se tivesse a capacidade de perceber o que os outros estão sentindo sem que eles dissessem uma palavra a você? Pode não ser apenas uma questão de comunicação, pode ser uma nova maneira de entender a natureza da própria realidade. Isso poderia mudar a maneira como você vê o mundo, ou até mesmo como você entende seu papel nele. Em última análise, esse é um convite para questionar o que você achava que sabia sobre a mente para explorar seus limites. Ao longo da história, vimos como aqueles que ousam ir além do óbvio são os que descobrem coisas novas e revolucionam a maneira como pensamos. Talvez você possa ser um deles. Então, agora deixo estas perguntas em suas mãos. E se você pudesse aprimorar essa antena mental dentro de você? Como você poderia usar essa capacidade para transformar sua vida e a vida de outras pessoas? Jacob Grindard nos deixou um legado fascinante e provocativo. A ideia de que nossas mentes podem estar interconectadas de maneiras que estamos apenas começando a entender. Embora a ciência ainda esteja dando seus primeiros passos nesse campo, suas teorias nos convidam a questionar o que sabemos e a considerar que a realidade pode ser muito mais profunda e complexa. A verdadeira magia não está apenas nos experimentos ou nas teorias, mas na possibilidade de que você mesmo possa experimentar essas conexões. Você não precisa ser um especialista para começar a se sintonizar com o campo sinérgico, você só precisa de curiosidade e disposição para explorar o que sempre esteve lá. Você pode começar hoje mesmo prestando mais atenção aos seus palpites, explorando a conexão mental com as pessoas que ama ou simplesmente meditando em silêncio e sentindo o que está acontecendo ao seu redor. O potencial da mente humana pode ser muito mais vasto e poderoso do que imaginamos. A possibilidade de estarmos todos conectados em um nível invisível não é apenas uma ideia interessante, é um convite para descobrir um novo aspecto da nossa realidade, no qual a mente e a consciência podem ser a chave para entendermos a nós mesmos e o universo de uma forma mais profunda. Mas, no final, a verdadeira questão é: você está disposto a se abrir para essa possibilidade? Ousará explorar os recursos de sua própria mente e descobrir até onde pode chegar se decidir mergulhar? Talvez você descubra que o poder da conexão mental, ele é mais real do que você imaginava. E se você gostou do conteúdo, não pode perder este vídeo. Ele contém toda a sabedoria de Jacob Grindard, a história por trás de seu desaparecimento e os eventos que aconteceram com um xamã Pashita. Ele mudará tudo o que você acha que sabe sobre a realidade.